a ordem e a lei do rei Davi para a partilha da guerra. Parte 03, 17 de maio de 2025. Para nós podem vir trabalhos multiplicados e desmaiamos porque nossa força é pequena. Pior de tudo, a dor deles veio naqueles momentos. Suas esposas se foram, embora, como se viu, eles não foram mortos nem feridos de outra forma. No entanto, eles não podiam dizer isso e temiam o pior. Para um homem saber que sua esposa está nas mãos de ladrões e que ele pode nunca mais vê-la, não é um problema pequeno. Seus filhos e filhas também se foram. Nenhum tagarela subiu no joelho de seu pai. Nenhuma filha gentil apareceu para dizer: bem-vindo ao lar. Suas casas ainda estavam queimando. Seus bens foram consumidos e eles levantaram a voz e choraram. É de admirar que alguns deles tenham desmaiado depois de realizar aquele miserere lamentável. Onde você estaria se fosse para casa esta manhã e encontrasse sua casa queimada e sua família desaparecida? Você não sabia onde. Conheço muitos cristãos que ficam muito fracos sob problemas extraordinários. Eles não deveriam, mas eles fazem. Temos motivo para agradecer a Deus que nenhuma tentação nos aconteceu. Mas como é comum aos homens, e ainda assim pode não parecer, mas podemos sentir como se tivessem sido especialmente provados, como Jó. Mensageiro após mensageiro nos trouxe más notícias, e nossos corações não estão fixos no Senhor, como deveriam estar. Para aqueles que estão fracos pela dor, eu falo agora. Você pode ser isso, e ainda assim você pode ser um verdadeiro seguidor do Cordeiro. E como Deus prometeu tirá-lo de seus problemas, Ele certamente manterá a sua palavra. Lembre-se, Ele nunca prometeu que você não teria tristezas, mas que Ele o livrará de todos eles. Pergunte aos santos do céu. Peça àqueles que saiam das fileiras brilhantes que vieram para lá, sem julgamento. Será que um dos líderes do exército brilhante dará a palavra de ordem para que ele pare? Que lavou suas vestes e as branqueou no sangue do Cordeiro, mas que nunca soube o que significava aflição, enquanto aqui embaixo ninguém se mexe em todo aquele anfitrião vestido de branco. Alguém não se apresenta. Devemos esperar aqui para sempre sem resposta? Ver, em vez de alguém sair de suas fileiras, ouço uma voz que diz: estes são os que vieram da grande tribulação. Todos eles conheceram não só tribulação, mas será que um dos líderes do exército brilhante dará a palavra de ordem para que eles parem? Uma promessa do Novo Testamento certamente se cumpriu diante de nossos olhos. No mundo tereis tribulações. Quando os problemas chegaram com tanta urgência aos homens de Davi, eles sentiram sua fraqueza e precisaram parar na margem do riacho. Talvez também a força da torrente fosse demais para eles. Como já lhe disse, com toda a probabilidade, o riacho Besor era apenas um lugar oco, que em tempos normais era quase seco, mas em uma estação de muita chuva, encheu-se repentinamente com um riacho lamacento, contra o qual apenas homens fortes poderiam resistir. Esses homens poderiam ter continuado em terra firme, mas a correnteza era forte demais para eles, e eles temiam que ela os derrubasse e os afogasse. Portanto, Davi deu-lhes permissão para parar ali e guardar as coisas. Muitos são servos de nosso Senhor que param antes de certo serviço oneroso. Eles não são chamados a fazer
o que seus camaradas mais fortes empreendem com alegria. Eles podem fazer algo, mas falham em fazer mais. Eles também podem suportar certas provações, mas são capazes de suportar mais. Eles desmaiam porque ainda não chegaram à plenitude do crescimento na graça. Seus corações estão retos aos olhos de Deus, mas não estão em condições de superar alguma dificuldade peculiar. Você não deve ultrapassá-los, pois elas são os fracos do rebanho. Muitos são fracos demais para uma controvérsia necessária. Tenho encontrado muitos desse tipo ultimamente. A verdade é muito importante, mas eles amam a paz. É absolutamente necessário que alguns de nós defendamos a fé uma vez entregue aos santos. Mas eles não estão à altura disso. Eles não suportam ser diferentes de seus companheiros. E eles mantêm suas línguas em vez de lutar pela verdade. Existem corações verdadeiros que, no entanto, não podem defender o Evangelho. Eles desejam felicidades aos campeões, mas eles buscam a retaguarda para si mesmos. E alguns não podem avançar mais em relação ao conhecimento. Eles conhecem os fundamentos e sentem como se não pudessem dominar nada mais. É uma grande bênção que eles conheçam o Evangelho e sinto que ele os salvará. Mas os mistérios gloriosos da aliança eterna, da soberania de Deus, de seu amor eterno e graça distintiva, eles não podem abranger. Estes são o riacho Besor, que ainda não podem nadar. Faria muito bem se eles pudessem se aventurar, mas ainda assim eles não desejam ser tentados nessas profundezas abençoadas. Ouvir essas coisas os cansa mais do que os instrui. Eles não têm força mental suficiente para as coisas profundas de Deus. Eu gostaria que todo cristão desejasse saber tudo o que pudesse saber sobre a verdade revelada. Alguém sussurra que as coisas secretas não nos pertencem. Você pode ter certeza de que nunca os conhecerá se forem secretos. Mas tudo o que é revelado você deve saber, pois essas coisas pertencem a você e a seus filhos. Tome cuidado para saber o que o Espírito Santo ensina. Não ceda a uma ignorância medrosa perdida. Você é um grande perdedor com isso. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.